Bom, de volta com a parte 2, nosso segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Vamos lá. Algumas vezes é possível observar correntes que se arrastam no asfalto, presas em caminhões que transportam materiais inflamáveis. Elas funcionam como chamados fios terra, os quais devem ser utilizados nas instalações elétricas de todos os imóveis. Tanto os caminhões quanto os aparelhos elétricos podem estar eletrizados, sendo necessário descarregar essa energia para evitar explosões e incêndio causado por faíscas em áreas com vapor de combustíveis ou danos aos dispositivos dos aparelhos eletrônicos. No processo de descarga, a transferência de cargas entre os corpos ocorre por meio do contato entre eles e por isso é denominado eletrização por contato. No final desse assunto, nós vamos entender por que há necessidade dessas correntes nos caminhões para que eu tenha o descarregamento dessas cargas elétricas, desses elétrons do tanque do caminhão, beleza? Então vamos lá. Bom, considere dois corpos condutores colocados em contato. Um deles inicialmente eletrizado e o outro inicialmente neutro. Se o corpo eletrizado estiver carregado negativamente, com excedente de elétrons, haverá transporte de elétrons do condutor eletrizado para o neutro. No final do processo, os dois corpos, após serem afastados, mantêm-se carregados negativamente. Então, na ilustração aqui, o que nós temos? No início, eu tenho um corpo carregado negativamente, por exemplo, com 8 elétrons. São centenas de elétrons, centenas de milhares de elétrons. Vamos fazer esse exemplo com 8 elétrons, que ele serve para tudo. Então, tem 8 elétrons aqui e esse corpo está neutro. O que seria esse corpo neutro? Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons nele. O corpo neutro não significa que o corpo está sem carga. O corpo neutro significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Bom, na hora que eu faço o contato entre esse corpo eletrizado negativamente com o corpo neutro, eu vou ter transferência de elétrons desse corpo eletrizado para o corpo neutro. Afastando os dois, esse cara aqui que tinha 8 perdeu para esse cara aqui que estava neutro. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte: eu tenho um princípio de conservação de carga elétrica. O que eu tinha no início vai ficar mantido no final. Esse cara perdeu 3, mas esse aqui ganhou 3. Então, o somatório 8 mantém-se constante. Então, após a eletrização por contato, os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Isso não ocorre na eletrização por atrito. Os corpos ficam carregados com cargas de sinais contrários. Bom, o que seriam esses corpos condutores aí? Condutores são materiais que apresentam elétrons livres, isto é, pouco ligado ao núcleo. Então, os condutores são os corpos que têm uma maior facilidade de mobilidade desses elétrons. Bom, caso o corpo esteja carregado positivamente, ou seja, com falta de elétrons, e for tocado ao outro corpo inicialmente neutro, haverá transporte de elétrons do condutor neutro para o eletrizado. Quem anda é elétron, tá? No final do processo, os dois corpos, após serem afastados, mantêm-se carregados positivamente. Então, o que acontece aqui? Eu tenho esse cara aqui com excesso de prótons, tá? Está carregado positivamente, ou seja, ele está com falta de elétrons. E esse cara aqui está neutro. Então, o número de menos nele é igual ao número de mais. Na hora que eu encostei esses dois corpos, esse corpo neutro aqui perde elétron para o corpo carregado positivamente, ou seja, eu tenho um transporte de carga negativa desse menor aqui para o maior. No final do processo, eu mantenho o somatório constante. Princípio
da conservação de carga aqui vai se manter constante. Então, ó, em geral, quando os corpos têm dimensões diferentes, ficam com cargas diferentes após serem eletrizados por contato, tá? Quando que eu vou ter casos de eles ficarem com cargas iguais? Quando eles são de mesma dimensão. Então, ó, em ambas situações, o fluxo de elétron entre os corpos ocorre para que os elétrons fiquem o mais afastado possível, pois cargas de mesmo sinal se repelem. Esse fluxo só cessa quando se estabelece o equilíbrio eletrostático entre eles. Diferente do que se verifica na eletrização por atrito, na eletrização por contato, os corpos precisam ser condutores de eletricidade, ou seja, eles têm que ter essa facilidade do deslocamento de elétrons. Se o contato ocorrer entre corpos idênticos, ou seja, mesmo material e mesma dimensão, a carga do corpo inicialmente eletrizado se divide igualmente entre todos os que estão encostados, para que seja garantida a lei da conservação de carga elétrica. A ideia aqui para corpos idênticos é que a carga final é a média aritmética, tá? Dá para ver claramente isso aqui, ó. Eu tenho antes do contato dois corpos neutros e um corpo com carga total mais Q. Aí o que acontece? Como esse corpo aqui está carregado positivamente, na hora que eu faço o contato dos dois corpos neutros, eu vou ter um deslocamento de elétrons dos corpos neutros para o corpo eletrizado positivamente. No final, como eles são corpos idênticos, a carga final para cada um dos corpos vai ser a média aritmética. Vai ser a carga inicial dividido pelo número de corpos que entrarem em contato. Olha lá, ó. Após o contato, eu continuo tendo uma carga total mais Q, porém, ela foi dividida em 1/3 para cada corpo. Se eu somar todo mundo aí, dá mais Q. Então, quando os corpos são idênticos, isto é, formados do mesmo material e com dimensões iguais, ficam com cargas iguais depois da eletrização por contato. Quando ocorre a eletrização por contato, as cargas elétricas adquiridas pelos dois corpos tocados terão sinais iguais. Em caso de corpos idênticos, o valor da carga elétrica também será igual. Então, na eletrização por contato, a carga dos corpos após esse contato, após esse processo de eletrização, tem o mesmo sinal. No caso dos corpos serem idênticos, o resultado da carga elétrica ele vai ser sempre associado à média aritmética. Então, eu tenho 4 corpos idênticos que foram eletrizados por contato. A carga final de cada um deles vai ser 1/4 da carga inicial. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui que acontece aqui, ó. Eu tenho um corpo A e um corpo B, onde o corpo A estava carregado inicialmente com cargas elétricas negativas e o corpo B neutro. Então, na hora que ocorreu o contato aqui, como esses corpos são idênticos, a carga final desses dois corpos vai ser a metade da carga inicial do corpo A. Por que metade da carga inicial do corpo A? Porque ele era o corpo que estava carregado negativamente. Ele tinha 8 elétrons, olha lá, ó. Esses 8 elétrons do corpo A, após o contato com o corpo B que estava neutro, fez com que ocorresse uma divisão por 2 aqui. Então, cada um ficou com 4 no final. Beleza? Bom, então vamos entender a ideia da corrente no caminhão lá, ó. As dimensões da Terra fazem com que ela possa ceder ou receber elétrons suficientes para descarregar completamente qualquer corpo colocado em contato com ela. Assim, as correntes usadas em caminhões que transportam materiais inflamáveis e o aterramento das instalações elétricas, ambos colocando corpos em contato com o solo,
São formas eficazes de se neutralizar a carga dos corpos inicialmente carregados. Então vamos supor que essa esferinha aqui é o caminhão que está eletrizado com carga negativa, lá o tanque do caminhão. Na hora que eu faço a corrente entrar em contato com a Terra, como a Terra tem uma dimensão muito maior que esse caminhão, todos os elétrons excedentes na superfície desse caminhão irão se deslocar para a Terra. Ou seja, vai descarregar a superfície do tanque desse caminhão, tornando-se esse caminhão neutro. Aí eu posso mexer à vontade lá no tanque, que eu não vou ter problema nenhum de criação de faísca. Então, ó, se um corpo eletriza-se por contato com outro corpo de dimensões muito maiores, ficará neutro ou com carga final desprezível. Beleza, gente? Com isso eu encerro essa segunda parte. Daqui a pouco eu volto com a indução eletrostática. Até daqui a pouco.